Davi, ele faz essa oração, e eu estava pensando que a oração que nós fazemos a Deus não é a mesma que fazemos na igreja. Na igreja nós tentamos impressionar as pessoas com a nossa espiritualidade. Então nós buscamos as melhores palavras através de uma oração, sabendo que existem muitas pessoas que estão ouvindo a nossa oração quando fomos chamados ou quando somos chamados para fazer uma oração com a igreja. A nossa oração individual, ela não é tão bela assim, ela não é tão bonita assim, ela não empolga tanto assim, porque na oração individual que você faz, somente você em Deus durante o dia, durante a sua caminhada, é uma oração de perdão, é uma oração de confissão, é uma oração que você consegue falar para Deus quem você é. E é claro que Deus já sabe quem você é. É verdade. E o que nós fazemos. Então aquela oração bonita em que nós vemos na igreja não é a realidade dos nossos dias. Nos nossos dias nós pedimos perdão para Deus por tanta coisa que nós fazemos ou fizemos de errado. E se não é a misericórdia de Deus, nós já estaríamos sendo fulminados. Mas a grande verdade é que Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a integridade da sua vida, e Ele sabe quando você usa palavras sinceras. É verdade, Pai. A oração da cristandade, do cristianismo, é uma oração que empolga, é uma oração muito bonita, é uma oração que nós não temos coragem de falar o que fazemos, às escondidas, para outras pessoas, sabendo que essas mesmas pessoas nos julgarão pelos nossos atos. Mas diante de Deus, eu quero te dizer, você pode abrir, rasgar o teu coração, confessar a Deus os teus pecados e Ele vai te ouvir. Você crê nisso? Você crê que Deus está te ouvindo? Eu creio, papai. Quando Davi fez essa oração, meus amados irmãos, o contexto é o pior contexto que você pode imaginar. Não pensa você, vocês sabem o contexto da história, mas não pense alguém que esqueceu da história, que foi no melhor momento da sua vida, não. Foi no pior momento da sua vida. E ele só fez essa oração porque teve um profeta chamado Natan, que colocou o dedo no seu rosto e disse: olha, você é essa pessoa. Muitas das vezes nós temos que ser confrontados por Deus, ou pelos profetas de Deus, ou pela palavra de Deus, para que possamos ter uma oração sincera. Se nada acontecesse na vida de Davi, se o profeta Natan não chegasse a Davi e exortasse a ele, provavelmente ele continuaria com o seu plano, provavelmente ele continuaria com a sua vida, provavelmente ele continuaria do jeito que está. É por isso, irmãos, que muita gente não gosta de vir para a igreja. É por isso que muita gente gosta de igreja de oba-oba. Por quê? Na igreja do oba-oba não prega contra o pecado. Na igreja do oba-oba não prega contra ter uma vida decente perante Deus. Na igreja do oba-oba pode tudo e tudo é liberado. Mas quando tem uma igreja que tem a porta aberta e a palavra de Deus é pregada, e quando a palavra entra no coração da pessoa, ela fica constrangida. Das duas, uma: ou ela volta para a casa do Senhor, ou ela nunca mais coloca os pés aqui. Glória a Deus. Glória a Deus.
Sabe que culto gostoso algumas pessoas gostariam de ter? Aquele culto onde pudessem falar dos programas de televisão. Aquele culto onde pudessem falar da vida das pessoas. Aquele culto onde pudessem falar da vida dos artistas. Este é o culto que muita gente está procurando. Mas na palavra de Deus nós temos exortação. Não apenas para a igreja, mas para quem prega também. Então não pensa você, quando você estiver pregando, a palavra não é para você. É para você sim, porque a palavra, ela alcança todas as pessoas. Glória a Deus, aleluia. Aí depende de você, irmã Soninha. Aí depende de você. É por isso que você vê algumas igrejas que são lotadas. Você fala, meu Deus, mas por que é cheio? Porque não é pregado contra o pecado. Não é pregado. Do jeito que você está, você fica. O importante é o teu dízimo. O importante é a tua oferta. O importante é você cantar um louvor de qualquer jeito. Isso que importa. Mas quando existe sinceridade, É verdade, Deus. através de algumas igrejas, não todas, a palavra de Deus é pregada e as vidas que estão aqui, elas são modificadas. Glória a Jesus, aleluia. A oração que Davi fez, o contexto da sua oração, vocês sabem o que aconteceu. Davi tinha acabado de adulterar e Davi tinha permitido que o esposo de Betseba fosse à guerra para morrer. Premeditou a guerra. E daí o profeta Natan chega para ele e conta uma história. E Davi diz, olha, essa pessoa que fez isso tem que morrer. O profeta Natan falou assim, olha, quem fez isso foi você. Então, às vezes não sempre, nós temos que ser confrontados pela palavra. Sempre. Porque o que gera em nós um caráter de Cristo é a palavra. É somente a palavra. Se a palavra não corrigir a minha vida, a tua vida, o lugar em que estamos pisando não é lugar de Deus, não é santuário. Davi faz esta oração e na sua oração ele pede a Deus o perdão. Deus perdoou ou não? Sim. Sim. Mas veio a consequência. O problema da gente errar não é não ser perdoado. Deus perdoa, não tem nenhum problema com perdão. Deus perdoa. Quem tem problema com perdão é a igreja católica, algumas igrejas aí que tem esse probleminha, mas Deus perdoa, está perdoado. Só que as consequências chegaram. As consequências. Então, ele faz esta oração mediante uma história muito triste. Há uma história em que, se possível, nós passaríamos a página da Bíblia sem contar a história que ele fez. Davi, ele tinha quem ele quisesse. O reinado de Davi era um reinado onde ele poderia ter quem ele quisesse em seu reino. Estava certo? Não. Mas uma coisa é certa, Deus estava contemplando. Deus estava contemplando e nesta contemplação, Deus ponderava muitas coisas. Aleluia! O reino que Davi estava vivendo era um reino de teocracia, ou seja, Deus no controle. Irmão Soninha, Deus no controle. Vocês estão aqui. Depois vocês se beijam, se abraçam, tá bom? Senão o culto, ele perde o foco. Eu sei que é cansativo, mas eu já estou terminando, viu? Fica tranquilo aqui. 5 minutinhos eu termino. Então, o reino era o reino de Deus. Não era o reino de Davi. Teocracia é o reino de Deus. Era Deus comandando aquele reino. E Deus poderia fazer do jeito que Ele quer, só que Deus estabeleceu através de Davi um reinado, e nesse reinado, Davi poderia ter quem ele quisesse para o seu reinado. A Bíblia diz que ele tinha muitas mulheres,
mas ele cobiçou uma mulher que era casada. Então, aconteceu aquele crime, aconteceu aquele adultério, e Deus foi ter um encontro com Davi. O contexto do Salmo 51 é um contexto de perdão, e a história é uma história muito triste. Deus, Ele tem perdão para as nossas vidas, mas o que nós devemos nos preocupar, a partir do momento em que gostamos de errar e queremos errar, é a consequência dos nossos pecados. Tem pessoas que estão passando uma velhice muito sofrida, mas muitas das escolhas que a pessoa fez foi porque não deu oportunidade a Deus trabalhar em sua vida. O tempo vai passar, e aí chega a conta, e quando a conta vem, a gente tem que pagar. Não tem jeito. Então o segredo, irmão, o segredo para as nossas vidas é nos rendermos a Deus, para que possamos a cada momento, em cada oportunidade, ter a grande oportunidade de ter o perdão de Deus, sabendo que aquilo que a gente faz de agora para sempre, sempre terá consequência. Ou a gente acha que Deus vai deixar no esquecimento? E o profeta Natan chegou para Davi e falou: tá bom, Davi, fica tranquilo, Deus te perdoou, mas a espada vai correr na tua casa. Aquela gravidez com Betseba, a criança morreu. Já começou aí. Deus começou fulminando aquela criança que não tinha nada a ver. Aí veio Salomão, vieram os outros filhos, e os irmãos que estavam ali começaram a brigar. Um irmão estuprou a outra irmã. Olha só a consequência do pecado. E às vezes a gente fala: não, está gostoso pecar, porque Deus perdoa. Eu vou na igreja tal, vou na outra igreja porque lá é suave, lá é sussu, vou fazer do jeito que eu quero. Mas fica tranquilo que a conta vem. A conta vem. Tem gente que quando só for eu vou para a igreja porque calma aí. Não é a conta ainda não, a conta vai vir. É Deus, aleluia. Ah, mas Deus faz isso, Deus faz, irmão. Deus faz do jeito que Ele quer. Davi poderia ter quem ele quisesse naquele reinado. Deus estava tolerando, Deus estava aceitando, não. Deus tolerava aquilo que Davi fazia em ter várias mulheres. Mas quando ele tocou em uma mulher que ele não deveria ter tocado, Deus levantou do trono e sentenciou a casa de Davi. Então, é muito bonito ler o versículo do 1 até o versículo 19. É lindo ler esse versículo, dá até um hino. Mas o contexto desses versículos é uma história de tragédia de uma família. Você já pensou ter irmã violentada por irmão dentro de uma casa? Incesto. Isso é terrível, isso é terrível. Davi poderia ter evitado isso, mas não. Talvez subiu no coração dele o fato dele ser rei, o fato dele ser um poderoso rei, escolhido por Deus. Mas Deus dá a oportunidade para que Davi, através da sua confissão, Deus confronta as nossas vidas, irmãos, para que possamos, sabe o que? Confessar a Ele. Tem gente que se acha tão importante que diz assim: olha, eu não preciso confessar nada. É por isso que a nossa oração perante Deus é diferente dessa oração que a gente faz aqui. Porque aqui eu digo: Deus, Tu és um Deus supremo, Tu és um Deus bondoso, abençoa a Tua igreja. Mas no interior eu digo: Deus, perdoa os meus pecados, porque eu errei mais uma vez. É diferente a nossa oração quando a gente está diante de Deus e quando a gente está diante de pessoas, de multidão. Porque quando você está diante de Deus, você tem o poder, você tem a oportunidade de ser quem você é. Então seja quem você é, porque a consequência vai vir, mas Deus vai te perdoar. Glória a Deus. Aleluia, Pai.
Ou você acha que o culto é um momento de cultinho? Vem aqui, irmã, vem trazer um hino. Vem aqui, irmão, vem trazer uma palavra. Vem aqui, vem contar um testemunho. Vem aqui, agora o grupo, agora o outro. Não é isso não. O culto a Deus é o momento onde Deus se revela nas nossas vidas. E chegamos aqui e Deus nos reveste no seu poder e na sua glória, porque Ele nos perdoa. Esse é o culto a Deus. Verdade. Aleluia. Aleluia. Está doendo aí? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Palavra de exortação para as nossas vidas hoje. Glória a Deus, verdade, Deus. Palavra de exortação para mim. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Antigamente as pessoas tinham mais coragem de confessar os seus pecados perante Deus. Verdade, Hoje em dia, se deixar, peca dentro da igreja. E tem gente que peca dentro da igreja. Fica falando um do outro na igreja, na hora do culto. Fica fazendo fofoca, contenda. Não dá paz, não dá sossego. Está pecando dentro da igreja. Usando o templo do Senhor, a casa do Senhor para pecar. Meu irmão, tanto lugar para pecar. Vai lá fora pecar então. Vamos adorar Deus. É só isso que Deus quer. O culto às vezes é pesado porque a gente torna o culto pesado com as nossas preocupações. Mas Deus nos dá a oportunidade de abrir essa igreja às 18 horas e adorar o nome dEle, porque Ele tem perdão para mim. Eu não tenho compromisso com ninguém aqui, mas tenho compromisso com Deus. Aleluia. É Ele que perdoa os meus pecados, não é minha esposa, não é as minhas filhas, não é minha mãe, não é nenhum parente meu, não. É somente Deus que tem a possibilidade de me dar a alegria da salvação. É só isso. Aleluia. Tem gente que é muito alegre lá fora, mas está triste na alma. O quê? Perdeu a alegria da salvação, irmãos. O tempo está correndo, está passando. Então seja inteligente. Peça perdão a Deus, que Deus Ele vai te dar uma nova oportunidade para ser feliz. Aleluia. E nesse momento, Davi, ele tem o seu perdão, o perdão dos seus pecados perante Deus. Não tem coisa melhor que ter aquele alívio. Graças a Deus, Deus me perdoa. O inimigo, ele engana. As pessoas erram, elas saem da igreja e nunca mais voltam. E você pergunta para ela: por que você não vem para a igreja? Ah, por causa do pastor, por causa do ministério, por causa do irmão, por causa da irmã, nada, porque ficou. Ou a palavra nos aproxima de Cristo, ou nos afasta. Porque a palavra corrige. É verdade. A palavra de Deus corrige as nossas vidas. Esse momento de Davi foi um dos momentos mais difíceis em sua trajetória. Mas alguém diz: Davi era segundo o coração de Deus. Era segundo o coração de Deus. Mas ele era ser humano também. Ele era ser humano. Ele poderia ter evitado? Poderia. E muitas das vezes nós poderíamos evitar muitas coisas. Mas por conta da nossa ignorância, ignorância significa desconhecimento de alguma coisa, ou desconhecimento de Deus. Por conta da nossa ignorância perante Deus, nós pecamos e pecamos e pecamos e pecamos e pecamos e pecamos. E aí chega na segunda, na terça, na quarta, na quinta, a gente se sente tão triste, tão vazio, e as coisas do mundo vão tomando forma dentro da vida da gente, e vamos preenchendo com momentos, mas esses momentos são apenas passatempos. Só que chega uma hora em que vem a depressão, em que vem a tristeza, em que vem aquele momento, aquele dia mau, e a gente não sabe porque está triste. Deus, eu estou triste na tua casa. Meu amado irmão, eu quero te dizer que Deus perdoa o teu pecado em nome de Jesus. Sinta a alegria do céu. E que alegria é essa? É a certeza que você vai morar no céu. Aleluia. Deus, aleluia, Senhor. Fala conosco.
Podemos enganar todas as pessoas, menos Deus. Aleluia. Menos Deus. A única pessoa que nos conhece de fato é Deus. Aleluia. E Davi foi inteligente em fazer essa oração, embora o contexto seja muito pesado, triste. A morte de um homem e a gravidez de uma mulher. Aleluia. Glória a Deus. Esses momentos em que estamos vivendo, no período em que a igreja está adorando a Deus, a igreja universal, o corpo de Cristo, é um momento onde nós devemos ser sinceros perante Deus. Tem algumas religiões que você chega no confessionário, acho que é isso o nome, né? Que você se confessa perante alguns sacerdotes. Eles dizem, olha, faça isso, faça aquilo, só que não resolve. Só resolve se confessar a Deus. É verdade. O que diz lá? Cria, ó Deus, em mim um coração reto. Só resolve se confessar a Deus. Ah, eu vou confessar para o pastor, mas o pastor não vai te perdoar, irmão. É Deus que vai te perdoar. Quando Deus te perdoa, e às vezes você acha, ninguém sabe que eu estou fazendo isso, que eu estou fazendo aquilo, e muitas das vezes todo mundo sabe. Você está esperando você se chegar a Deus, para que Deus te perdoe também. Esse negócio que ninguém sabe, sempre tem alguém que sabe, né? Sempre tem alguém que sabe. Então não existe segredo entre dois. Sempre tem alguém que sabe. Só eu e ela. Só eu e ele sabe. Mais ninguém sabe. É não. Muitas das vezes a torcida aí sabe. E a gente acha, não, ninguém está sabendo da minha vida, da minha dupla vida. E Deus está vendo. Deus está vendo. É por isso que eu termino dizendo como eu iniciei aqui. A oração que você faz aqui na igreja não é a mesma oração que você faz diante de Deus. Essa oração é a melhor. Porque lá diante de Deus, não esteja na tua casa, no emprego, no carro, no ônibus, é a oração que você ora a Deus, nem que seja em espírito, e você fala, Deus, como eu não presto. Deus, como eu não valho nada. Essa oração é a oração sincera. Não é aquela oração camuflada de uma religião que não te leva para lugar nenhum. A única forma, irmão, de termos um avivamento na igreja é confessarmos a Deus os nossos pecados. Foi lido aqui, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o que vai acontecer? Deus vai abrir a janela do céu. É verdade. Nós queremos bênção, mas não queremos confessar a Deus. Confesse a Deus a tua vida e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É o caminho para o céu. É difícil, você se abrir para uma pessoa que pode resolver o teu problema. E essa pessoa é Deus. Ele vai perdoar os teus pecados quando nós confessarmos a Ele. Quando você confessar a Ele. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Antigamente, no culto de Santa Ceia, as pessoas tinham medo de tomar Santa Ceia. Por quê? Porque se sentiam culpadas. Muitos não vinham. O culto de Santa Ceia era um culto de portas fechadas. É assim, né? Poucas pessoas entravam. Aqueles que entravam constrangidos, com medo de ser fulminados. E quando tinha alguma coisa contra o irmão, ia lá, irmão Francisco, me perdoa porque eu preciso tomar Santa Ceia. Hoje em dia não, é brincadeira. Você não gosta da pessoa e toma ceia. Você fala mal da pessoa e toma ceia. Você acaba com a vida da pessoa e toma ceia e acha que Deus vai receber o quê? Pode orar, pode cantar, pode pregar, pode vir na igreja, pode bater a carteirinha, mas Deus não vai ouvir a tua oração enquanto não existir sinceridade.
E ele também, pastor, era por mim, está doente. Irmão, confessa a Deus, entrega a sua vida a Deus. E o segredo não é o pastor, mas é você e Deus. Eu não sou curandeiro, não. É Deus, Ele cura a tua vida quando você se confessar a Ele. E aí, nesse momento, Deus Ele vai te dar estratégia para viver uma vida melhor. Glória a Deus. É verdade, Pai. Esse é o momento onde nós chegamos para Deus e fazemos aquela oração sincera dizendo: Deus, eu pequei de novo. E Deus te perdoa? Perdoa. Deus te perdoa. E no outro dia fala: Deus, não acredito, eu pequei de novo. Deus perdoa, mas toma cuidado. A consequência vai vir mesmo. Fique esperto. Porque o tempo está passando. Deus tem eternidade. Nós não. Nós dependemos de um dia para o outro. Então, nesta noite, eu quero chegar ao céu juntamente com você. Aleluia! O inimigo pode até falar para mim ou para você: ah, mas você fez isso, você fez aquilo. Aí você diz: em nome de Jesus, os meus pecados estão perdoados. Aleluia! Deixa o inimigo acusar, gente. Porque o inimigo gosta de ficar lançando em rosto aquilo que o ser humano faz. E o problema do inimigo é que ele já é condenado. Mas você não. Nós temos esperança em nome de Jesus. A igreja que está aqui é a igreja vitoriosa. Sabe por quê? Você sai daqui e vai para a tua casa e fala: Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, me ajuda a te servir, me ajuda a te louvar, me dê força, me dê estratégia. E no outro dia Deus te dá vitória, irmão. Não é mágica, é milagre. É milagre de Deus, tem uma vida com Deus. Mas quem não quer, nem pede perdão, nem confessa a Deus. Sai daqui, já vai errar. Sai daqui, já vai pecar. Sai daqui, é como se o culto fosse apenas um momento da sua vida. Eu quero te dizer que o momento vai se encurtar. Basta você pedir perdão a Deus. Quem precisa do perdão de Deus? Amém! Aleluia! Eu preciso todos os dias, todos os momentos. Às vezes em pensamento a gente peca, às vezes em palavra a gente peca, em ações a gente peca. Quando a gente nem imagina, a gente já está pecando. Fala: meu Deus, eu pequei nisso. Deus está perdoando os teus pecados. Aleluia! Mas depende da confissão. Deus não trabalha sozinho. A única coisa que Deus depende de você, o milagre, o único milagre que Deus depende é esse milagre, quando você pede perdão e Ele te abençoa perdoando. Tem coisas que não dependem da gente, mas tem coisas que dependem. Então depende da nossa confissão, depende da nossa vida, depende da nossa sinceridade. As nossas orações aqui acabam agora. Prometo, as nossas orações aqui serão as mais fantasiosas possíveis, mas no seu individual você vai fazer uma oração sincera e você sabe que Deus vai te ouvir. Amém? Vamos colocar em pé, terminar o nosso culto em nome de Jesus. São 8 horas, amém? Vamos terminar.